Mensageiros do Amanhecer, Ensinamentos das Pleiades. Parte 2. Na jornada do Criador primordial. A humanidade é uma experiência. Ela foi projetada, bem como tudo o que existe dentro da criação. O Criador primordial começou a experiência com a criação, há muito tempo neste universo, com o propósito de aumentar a autoexploração, a autogratificação e a autoexpressão. Ele trouxe energias e essências de vida, extensões de si mesmo, para este universo e concedeu a estas extensões dons que possuía. Existem muitos outros universos e muitas outras formas de projetar universos. Este foi designado como uma zona de livre arbítrio, onde tudo seria permitido. O Criador primordial disse a estas extensões de si mesmo: vão, criem e me trazem os frutos de volta. Isto era uma missão bem simples, não era? Em outras palavras, estava dizendo: eu vou doar-me a vocês, vão e doem-se livremente, para que tudo o que criarem neste universo possa compreender a própria essência, como minha identidade. Estas extensões do Criador primordial, a que chamamos de deuses criadores, saíram e começaram a fazer experiências com a energia do Criador primordial, que existia dentro deles. Começaram a criar sua própria hierarquia, que por sua vez criaram a outras hierarquias. Cada hierarquia, sucessivamente, criou uma nova hierarquia, dotando-a como sua própria essência para auxiliar no desenvolvimento deste universo. Posteriormente, num destes sistemas galácticos, planejou-se designar a Terra como centro de troca de informação intergaláctico. Era um plano incrível. A Terra era um lugar lindo, localizado nas fímbrias de um dos sistemas galácticos e facilmente acessada por outras galáxias. Encontrava-se perto de vários portais de rota, estradas por onde as energias viajam através do espaço. Houve muita correria e confusão para que se criassem representações individuais de todas as galáxias neste planeta. Muitos dos deuses criadores eram mestres geneticistas. Por meio de suas hierarquias, eles eram capazes de unir moléculas codificadas de identidade, frequência e carga elétrica, criando assim a vida. Muitas civilizações cientes doaram o seu DNA para possuírem representação do seu código genético neste planeta. Os mestres geneticistas então projetaram várias espécies, algumas humanas, outras animais, jogando com as variedades do DNA, contribuição das civilizações sencientes para este centro de troca de informação, este centro de luz, esta biblioteca viva. O plano para a Terra era muito importante. Os planejadores originais da Terra eram membros da família da Luz, seres que trabalhavam e eram associados ao aspecto da consciência chamado Luz. Luz é informação. A família da Luz criou o centro de informação que havia concebido. Eles projetaram um local onde cada galáxia contribuiria com sua informação e onde todos pudessem participar e partilhar seus conhecimentos específicos. A Terra deveria ser uma biblioteca cósmica, um local de beleza incrível, onde seria realizado a experiência de arquivar informações
através de frequências e através de processo genético. Fora da estrutura do tempo, 100 mil anos podem transcorrer como se fossem um ano. Estes deuses criadores não existiam dentro do tempo que vocês conhecem. Alguns, centenas de milhares de anos ou 1 milhão de anos não era nada para eles. Diferentes energias foram trazidas à vida. Havia representantes da espécie humana na Terra há cerca de 500 mil anos, que desenvolveram civilizações altamente evoluídas. Não estamos falando das civilizações que vocês chamam de Atlântida ou Lemúria. Para nós, essas civilizações são modernas. Estamos nos referindo a civilizações antigas, as civilizações que estão enterradas sobre as calotas de gelo bem ao sul no continente da Antártida. O projeto da Biblioteca Vida na Terra foi posteriormente atacado. Era atraente demais para pertencer a alguém. Nos primórdios da história da Terra, houve guerras espaciais cujo objetivo era a posse do planeta. Já alguma vez pensaram quem é o dono da Terra? Trata-se de um imóvel da mais alta qualidade. Vocês acham que ela andaria pelo espaço sem dono? Começaram as escaramuças e a Terra tornou-se um lugar de dualidade. Alguns deuses criadores que tinham o direito de fazer o que quisessem, porque a Terra é uma zona de livre arbítrio, vieram e assumiram o comando. Nós chamamos isso de assalto à Terra. Estes deuses criadores assaltaram a Terra há aproximadamente 300 mil anos. O período de tempo, historicamente falando, que vocês chamam de início da civilização humana. Trata-se meramente do período de tempo que aprenderam ter sido o início da civilização. Na verdade, foi apenas o início da última fase, a fase da humanidade moderna. Quando as escaramuças ocorreram, um certo grupo de entidades lutou no espaço e ganhou o território da Terra. Os novos proprietários não queriam que as espécies nativas da Terra, os humanos, fossem informados do que aconteceu. Desinformadas seriam mais fáceis de controlar. É por isso que luz é informação e trevas, falta de informação. Essas entidades baniram a luz e a Terra tornou-se o seu território. Isto lhes dá uma nova ideia de luz, não dá? Havia muita radioatividade e ação nuclear, e muitas regiões da Terra ficaram incomunicáveis. A espécie original, a criação humana, sofreu uma grande destruição e dispersou-se. Os deuses criadores, os novos proprietários da Terra, também eram mestres geneticistas. Eles sabiam criar vida e queriam este território para seus objetivos particulares. Territórios são criados e mantidos por determinadas energias por muitas razões. Uma delas é que haja consciência dentro de todas as coisas. A consciência se comunica continuamente. Ela vibra ou pode ser induzida a vibrar a uma determinada frequência eletromagnética. As energias eletromagnéticas da consciência podem ser influenciadas a vibrar de uma certa forma para criar uma fonte de alimento. Da mesma forma que uma maçã pode ser preparada e comida de várias maneiras, também a consciência pode ser preparada e ingerida de maneiras diferentes. Algumas entidades, no processo de sua própria evolução, começaram a descobrir que se criassem vida e consciência nas coisas através da modulação das frequências das formas de consciência, conseguiriam alimentar-se, conseguiriam manter suas baterias carregadas. Elas começaram a perceber
que o Criador primordial se alimenta dessa maneira. O Criador primordial envia entidades para criarem frequências eletromagnéticas de consciência como fontes de alimento para si próprio. Os novos proprietários deste planeta tinham apetites e preferências diferentes dos antigos proprietários. Nutriam-se de caos e de medo. Isso os alimentava, os estimulava, tinha no poder. Estes novos proprietários, que aqui chegaram há 300 mil anos, eram seres magnificentes, citados na Bíblia, nas tábuas da Suméria e na Babilônia, e em textos espalhados por todo o mundo. Eles refizeram as espécies nativas humanas, refizeram na jornada do Criador primordial o seu DNA para que elas passassem a vibrar dentro de uma faixa limitada de frequência, uma frequência que os alimentasse e o mantivesse no poder. O ser humano original era um ser magnificente que possuía 12 fitas de DNA, contribuição de várias civilizações sencientes. Quando os novos proprietários chegaram, trabalharam em seus laboratórios e criaram versões humanas com um DNA diferente, 2 fitas, a dupla hélice de DNA. Eles tomaram o DNA original da espécie humana e os desmontaram. O padrão do DNA original foi deixado dentro das células humanas, mas não funcionava, foi separado, desligado. Dentro das células humanas encontravam-se filamentos de códigos luminosos, teias finas de energia que contêm informação. Quando estas teias estão operando juntas como um cabo semelhante a fibras ópticas, formam a hélice do vosso DNA. Quando vocês foram refeitos, foi deixada nas vossas células a dupla hélice. Tudo o que não fosse necessário à sobrevivência e os mantivesse informados foi desligado, deixando-os apenas com a dupla hélice que iria aprisioná-los dentro de frequências controláveis operacionais. Uma certa frequencial semelhante a uma cerca elétrica foi colocado em volta do planeta para controlar a forma como as frequências dos humanos poderiam ser moduladas e trocadas. No desenrolar da história, esta cerca frequencial foi tornando muito difícil a penetração das frequências de luz e informação. Mesmo quando as frequências de luz conseguiam ultrapassar a barreira de controle, não havia luz para recebê-las. O DNA dos humanos estava desligado, os filamentos de códigos luminosos desorganizados, e assim os raios cósmicos criativos que traziam luz não encontravam nada em que se ligar e permanecer. Qual é o vosso papel nesta história? Vocês são membros da família da luz. O simples fato de estarem lendo este livro mostra que fazem parte da família da luz. Para alguns isto é como um sonho. Estamos lembrando que vocês, no vosso íntimo, já sabem. Viemos a este planeta para ativar os arquivos da vossa memória, inspirar a raça humana através da faixa de luz, para que comecem a se lembrar quem são, a criar a vossa própria realidade, alterar a frequência do planeta e reclamar o direito de posse sobre si mesmos e sobre este território. Nós, como pleiadianos, voltamos no tempo para ao que poderia talvez ser chamado do nosso passado. Procuramos resquícios de representantes da luz. Voltamos para compartilhar uma frequência com vocês, uma frequência que cada um concordou partilhar neste planeta para mudar o DNA da raça humana remodelada.
Esta é uma história importante. Os planejadores originais não querem perder seu território. Vocês acham que eles iam desistir assim tão fácil? Começaram a chamar os membros da família da Luz para virem infiltrar-se no projeto, encarnando-se um a um para fazer a luz como informação através de raios cósmicos de volta ao local que havia perdido. A família da Luz começou a trabalhar aqui, vindo a um planeta privado de luz e de informação. Através de mutações nas leis da humanidade, estes raios cósmicos criativos começaram a perspassar os corpos das pessoas, indivíduo por indivíduo, depois grupo por grupo, em diminutas quantidades através dos íons. As frequências de informação foram sendo trazidas para este planeta. Às vezes, grandes batalhas eram travadas com o objetivo de eliminar a luz ou informação, que estava sempre procurando uma forma de expressão. Os planejadores originais sabiam que, cosmicamente falando, esta era uma lição para eles, permitir compreender os deuses criadores que tomaram o seu projeto. Os planejadores originais, então, dispuseram-se a introduzir a sua própria versão de um plano que coincidisse com a época em que a frequência da Terra seria alterada. Uma época em que os proprietários pereceriam se não mudassem sua própria frequência. Emoções são fonte de alimento. Existem seres cuja fonte de alimento é o amor, e os planejadores originais pretendem alterar a frequência da Terra para a frequência do amor. A fonte de alimento dos atuais proprietários, que é o medo, ansiedade, caos, fome e desânimo, precisa ser removida. Adivinhem, quem está removendo esta fonte de alimento? Vocês. Como membros da família da Luz, vocês são renegados, são demolidores de sistemas, estão aqui para conquistar seus próprios medos e mostrar ao resto do planeta que não há razão para temer nada. Adoram chegar e causar confusão. É famoso este ramo da família da Luz. Vocês são conhecidos por chegarem em determinados sistemas de realidade e alterar a sua frequência, trazendo informação. Não é vossa tarefa, como membros da família da Luz, converter os outros, mas entrar nos sistemas e agir como receptáculos, isto é, receber os raios cósmicos criativos em vossos corpos, os corpos que estão ocupando como humanos. Estão disfarçados de humanos para permitirem que o processo aconteça. Vocês estão codificados e, à medida que suas lembranças começam a aflorar, irão responder ao plano do qual vieram participar para alterar as frequências. Começarão por receber e manter uma determinada frequência e depois passarão a vivê-la. A identidade, como frequência, é a soma total da irradiação, das pulsações elétricas dos vossos corpos, físico, mental, emocional e espiritual. À medida que vivem a sua frequência, afetam todas as pessoas e todos os lugares por onde forem. É isso que estão fazendo agora. Existe muita gente que já compreendeu sua missão, e em muitas pessoas as lembranças estão começando a aflorar. O plano de mudar a modulação da frequência que afeta a espécie humana permite o reagrupamento do seu DNA e dos filamentos de códigos luminosos. Desta vez, o plano é gigantesco. A Terra está ajudando à sua maneira a evolução do universo. É na Terra que as coisas estão acontecendo
é o lugar quente, o lugar para se estar. É onde o plano começa a desabrochar. O que ocorre na Terra irá afetar muitos e muitos mundos. Como membros da família da Luz, vocês concordaram em vir à Terra diversas vezes, de várias formas e em épocas diferentes, para se ambientar, descobrir as características e treinar-se. Precisavam experimentar a Terra e preparar-se para o tempo em que a alteração da frequência começaria a ocorrer. Todos se comprometeram a encarnar o número de vezes necessário para colocar o plano em ação. A família da Luz de todos os lugares está começando a se unir. Precisam concentrar-se no que possuem em comum, não no que deixam de ter em comum. Como membros da família da Luz, vocês trazem informação ao planeta de fórmula totalmente neutra para estimular o vosso próprio crescimento. Precisam fazer isso, porque o crescimento de cada um de vocês afeta o crescimento de todo o planeta. O vosso DNA vai evoluir de 2 para 12 hélices. Essas 12 hélices correspondem aos centros de energia ou chakras, dentro e fora do vosso corpo. Agora, aqui no planeta, milhões de vocês estão em missão e concordaram em manter a vibração para realizar esta missão. Grupos de vocês estão se tornando impecáveis e esses grupos estão afetando os outros. Em breve, começarão a perceber claramente que são e qual é a vossa missão. Este processo é um incrível salto evolucionário para os que participam e ocorrerá num ritmo muito acelerado nos próximos 20 anos. Existem algumas pessoas que já receberam o realinhamento das 12 fitas de DNA, as 12 hélices. Estas 12 fitas espiraladas de DNA interagem dentro e fora do corpo. A conexão das 12 espirais significa que os 12 centros de informação podem começar a funcionar e enviar informação entre si para a frente e para trás. Tradicionalmente, 7 desses centros estão localizados no corpo e 5 fora do corpo. São normalmente conhecidos como chakras e estão alinhados com o movimento rotatório. Dos 12 corpos celestes do sistema solar que vocês conhecem, os 12 corpos celestes que vibram da maneira que vocês percebem em 3 dimensões. Estes 12 corpos celestes giram com informação, giram como o sistema de chakras que chega ao fim do universo e giram com o DNA girando dentro do vosso corpo. Quando o DNA humano começar a se unir formando um sistema de 12 hélices e agir de acordo com esta informação, haverá uma força incrível. Os indivíduos, ao simplesmente se agruparem e projetarem um desejo juntos, tornam-se um receptáculo telepático de energias de todo o cosmos. Irão modificar a face do universo. Nós chamamos o processo de reagrupamento do vosso DNA de mutação. Quando vocês, como os membros da família da Luz, forem capazes de assimilar esta mutação dentro dos vossos corpos, serão capazes de integrar os vossos 12 centros de informação. Começarão a compreender que vocês criam as vossas experiências e aprenderão a ser criadores conscientes. Mais do que isso, tornar-se-ão recordadores conscientes de quem vocês são. Com a abertura dos vossos 10º, 11º e 12º chakras, muitas energias extraterrestres irão aparecer em vossas vidas. Estas energias se intensificarão com o aumento do número de pessoas que conseguirem sustentar frequências mais altas. O 10º chakra
liga-se ao sistema solar, o 11º à galáxia, o 12º a um lugar do universo. Com a sustentação destas frequências, a informação que será trazida para o planeta irá assombrar e chocar a maior parte do mundo. Haverá uma fusão de identidades, uma fusão de culturas, uma incidência de várias ordens do novo mundo, e haverá muito caos e confusão. Como membros da família da luz, vocês podem simplesmente observar isto, sabendo que o caos e a confusão devem vir para quebrar o sistema, para que ele possa ser reconstruído com luz. Como membros família da luz, vocês compreendem que existe um processo evolucionário ocorrendo, e quem conseguir suportar a mudança de frequência evoluirá. A Terra é um lugar emocionante para se estar nesta época.